Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente dessa casa, Rogério Pezzini, nobre vereadora, demais pares, público presente, um cumprimento especial ao capitão Nicole e o efetivo do Corpo de Bombeiros, os agricultores. É uma satisfação enorme ter essas duas classes aqui hoje, né? Uma casa cheia, a gente sempre espera isso, o público presente, mas duas classes tão importantes para nós, como o vereador Marcos e o vereador Manchem falaram sobre a importância do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Polícia Militar, que são nossos verdadeiros heróis. Então, além de parabenizar pelo trabalho, agradecer pela preocupação diária de vocês. E aos homens do campo, uma satisfação enorme. Alguns conheço pessoalmente, outros não, mas a gente sabe da importância de vocês no dia a dia de nossa cidade e no dia a dia de nossas vidas. Muitos não me conhecem, né? Eu externei durante a campanha. A minha mãe, ela tem 82 anos, mora no Paraná, é portadora de Alzheimer. Mas mesmo que ela esqueça da gente, ela esqueça das coisas, tem uma frase que ela repete sempre que a gente fala sobre agricultura. Se o agricultor vai mal, todo mundo vai mal. Ela pode ter esquecido de muita coisa, mas ela não esquece o verdadeiro valor do homem do campo. Então, muito obrigado a vocês. Sobre a importância, né? Hoje, infelizmente, a gente tem que deixar outros assuntos de lado e a gente falar sobre isso. E eu, como sempre, eu procuro estudar e ler. Na discussão da semana passada, até citaram que a gente pudesse não ter lido o projeto. E pode parecer surpresa, mas todos eles eu leio muito. E me preocupo muito com cada ponto de cada projeto. E procuro sanar minhas dúvidas. Então, a gente viu muito argumento na semana passada para ser votado contrário ao projeto. E aí o argumento do nobre vereador agora há pouco me causou estranheza, porque ele não entendeu a conta simples. Quando ele fala que a prefeitura vai pagar a hora máquina é de 160 e vai pagar metade disso. Está completamente errado. Mas como eu já falei em outras oportunidades, algumas pessoas acabam se perdendo nas contas. E, por sorte, né, e até vai ajudar o nobre vereador a entender as contas. E eu fiz um manuscrito. Por quê? Quando eu estudava, para entender as coisas, eu anotava. Eu achei uma das melhores maneiras da gente estudar e a gente aprender. Você fazia as continhas de mão. E aí eu procurei fazer essas contas de mão. Então, a gente teve alguns argumentos contrários ao projeto na semana passada. Um deles, eles falavam que na exposição de motivos se falava em 50% e no projeto em 60%. E aí a conta dava 110 e não fecha. E se você for olhar assim, sem ler, sem prestar atenção, e não basta, minha gente, só ler. Você precisa entender, você precisa prestar atenção. Então, eu vou tentar explicar para vocês como essa conta fecha. Por quê? Porque são duas coisas distintas. E, eventualmente, alguém pode se confundir no entendimento. Tá? Jason, por favor, primeiro a imagem 2 e a imagem 3. A imagem 2, por favor, primeiro. Pode passar a 2 aí. Aí a gente tem o projeto. Tá? Ele fala ali onde eu grifei. Vai receber o município auxílio financeiro no valor de até 60% da hora. Tá? Então, isso, quando tiver o projeto, a execução das horas, ele vai atender até 60%. A imagem 3, por favor, Jason. Aqui é na exposição de motivos, e aí causou muita dúvida em muita gente. Estabelecer uma contrapartida financeira de 50% do valor da hora máquina. Quem sabe eu falando agora vai parecer confuso e vocês podem ter a mesma dificuldade de entendimento que alguns vereadores tiveram. Então, para a imagem 1, Jason, onde eu fiz as continhas. Então, o programa de incentivo ao agronegócio. A gente teve alguns pontos lá que falaram que não tinha valores e explicações. Então, o vereador falou um total que está lá no panfleto exposto agora há pouco, R$ 3.534.400 é o total do projeto. Hoje são 1.125 produtores que se encaixariam dentro do projeto.
ele contemplando 22.080 horas de acordo com o faturamento de cada propriedade, tá? Para 1.125. Esse valor investido de contrapartida da prefeitura é de R$ 160,07, para ser mais preciso. E isso é os 50% de contrapartida da prefeitura. Então, o valor total são de R$ 320 das horas máquinas. E aí que o nobre vereador se perdeu na conta. Então, são os R$ 320 para uma contrapartida de 50%, que vai dar esses R$ 160. E aí eu queria mostrar uma conta, como que funcionaria isso para o produtor. Tá? Citei um produtor fictício, Mendes Sá. Foi, curiosamente, o terceiro governador-geral do Brasil, se envolveu num conflito com a França, expulsou os franceses, a fundação do Rio de Janeiro partiu daí, e um dos principais pontos do Mendes Sá era o investimento e a preocupação, o fomento na agropecuária e na agricultura. Eu não conheço, peço desculpas se não batem exatamente os valores com que vocês trabalham, mas eu fui tentar pesquisar mais ou menos. Então, um valor fictício aí, de um valor de escavadeira, 16 toneladas, 2 horas, está aí hoje na faixa de R$ 380. 2 horas vão perfazer um total de R$ 760. Retroescavadeira, 3 horas de trabalho lá, R$ 300, o total de R$ 900. Caminhão basculante ele é um pouco mais barato, vamos imaginar que vai utilizar 5 horas na propriedade, R$ 250 a hora, um total de R$ 1.250. Perfazem as 10 horas do produtor, o valor total de R$ 2.910 seria o custo desse trabalho. A contrapartida, então, da prefeitura, são os R$ 160 que a gente viu. Esse produtor vai ganhar um incentivo lá para suas 10 horas, aquele menor produtor, de R$ 1.600. Se para o vereador não faz falta, ele acha que, se for para pagar só uma parte não se importa, para mim R$ 1.600 faz diferença. Eu acredito para o pequeno produtor, que fatura até 100 mil no ano, R$ 1.600 faz diferença sim. Então ele vai ter esses R$ 1.600. E o produtor vai ter um custo de R$ 1.310. Tá? Esse equivalente desses R$ 1.600 para essa conta aqui, ele vai ser de 54,98%. Então, gente, ele chega até no limite, de onde está falado lá no artigo do projeto, que ele vai contemplar até 60% do valor das horas. Quando você diz até 60%, ele chega num limite. Então, pode ser, alguns casos vai contemplar 40%, 45%, 50%, 60%. Ele dá essa margem. Então, não é um valor fixo e você não tem como contemplar. Todas as máquinas, elas têm valores diferentes. Então, por isso que para cada um vai dar uma porcentagem maior, para outros vai dar uma porcentagem menor. Agora eu pergunto a vocês aí que tiveram direito às horas grátis do funcionamento do Porteira Dentro até hoje, com algum de vocês aqui nessa sala, tem alguma hora ainda pendente que ficou para fazer? O senhor tem? Mais gente? Algumas mãos levantadas aí. Então não dá certo. Como o vereador Marcos falou, 100% de nada ou 60% de algo? Eu conversei com muita gente, e a maioria, e aí não vai dar 100%, é lógico que essa conta não vai dar 100%, mas a maioria dos produtores não se importa de pagar uma parte, mas ter a garantia do serviço, ou vai ficar lá na fila, esperando quando vai poder se fazer. Quando você vai fazer o serviço? O senhor não tem a necessidade, a urgência de fazer? Ou vai ficar esperando? Vai precisar ser contemplado. Quando vai fazer essa obra? Você precisa, muitas vezes, tem urgência. Fez um financiamento, tem uma outra obra, e aí você vai ter uma contrapartida. E se a gente consegue ajudar um pouco cada um desses 1.125 produtores, está excelente. Aí tem gente que defende as licitações. As licitações que estão funcionando hoje. E aí a gente viu várias pessoas aqui com a mão erguida, que não está acontecendo. O exemplo de Tangará, o projeto foi baseado, e não foi copiado do projeto de Tangará, foi baseado naquele projeto. E lá funciona de acordo com licitação.
Mas tem alguns pormenores. Nem todo mundo consegue na hora que você precisa. Você tem que aguardar essa demanda. E por que não? Se o produtor tem a necessidade, por que não ser contemplado com 1.600? Ou o produtor que vai ter mais vai ganhar lá 3.200, o outro vai ganhar 5.000, 10.000. Não faz diferença para cada um R$ 1.600? Tem gente que não faz. Mas para mim, se eu conseguir metade disso, 40%, 50%, vai fazer a diferença para mim. Então é sim importante. E a licitação, gente, isso é um dos pontos do capitalismo, né? Quando você dá a livre, está se permitindo aos produtores ter escolha de onde ele quiser. A gente cansou de ver produtor que prefere, eu trabalho com aquele cara, eu quero negociar com ele. E você vai ter o teto de 3,5 milhões, vai ter o valor de R$160, se o cara escolher um cara mais caro, ele vai ter uma contrapartida menor. Ele vai ter 30%, 20%, se ele escolher um cara mais caro. Ele vai ter aquele teto para ele receber. A conta é simples. Não adianta você ter lá fazendo a licitação, mas quando você tem urgência da sua obra na sua propriedade. Vocês conseguem pensar nisso? É onde está o ponto da questão. Tem gente lá, os produtores hoje ganham 4 horas. O que vocês, o menor produtor lá, no Porteira Dentro são 4 horas, né? O que vocês conseguem fazer com 4 horas dentro da propriedade? Parece engraçado, mas 4 horas, você tem direito a 4 horas. Hoje, no novo projeto, você vai ter direito a 10 horas. 6 horas possíveis de serem repassadas. 6 horas gratuitas. E 4 horas você vai ter de contrapartida. Então você está saindo de 4 horas grátis para até 6 horas, você não está tendo mais horas grátis. Você só tendo que pagar um pouco mais. Gente, a conta é simples, e aí me causa estranheza que às vezes não se entende, e aí você cria a narrativa que você quiser. Não adianta você vir aqui na frente e gritar, espernear e falar o que você quiser. Às vezes, na guerra do conhecimento, o vereador chega desarmado. Você? Entende, pessoal? Então, por favor, eu acho que é importante. Agora, se alguém achar, e mesmo assim, eu tentei explicar, cada um é livre para fazer exatamente o que quiser. Pode ser que funcione, pode ser que não, né? E aí, se for aprovado e não funcionar, seremos cobrados. Eu acho que tem que fiscalizar, e eu vou ser um fiscalizador, me comprometo a fiscalizar isso aí, porque essa é uma das nossas premissas. Eu não posso acreditar que o produtor vai fazer coisa errada, que eu vi argumentos desse nível, que alguém poderia mapear, contratar, não receber e não efetivar as horas e apenas receber. Eu não posso, eu não vou duvidar do meu agricultor. Então é importante a gente pensar, cada um vai votar com a sua consciência, cada um acredita o projeto, seja da maneira que quiser. E eu respeito, vai ser a decisão de cada um. É justo, é necessário, estamos numa democracia, não se pode condenar ninguém. Não quero que ninguém condene aqui nenhum dos outros vereadores. Cada um vai ter discernimento e entendimento. Eu espero que eu possa ter contribuído com o cálculo. E quando a gente fala em subsídios, eu gostaria que a gente fosse lá para as outras imagens, tem 1 minuto e 10. A gente tem um projeto de lei de aquisição de sêmen. Esse projeto, que foi criado, se eu não me engano, em 2019, foi refeito em 2023, e nós aprovamos, no início desse ano aqui, a renovação dele, subsidia 50%, até 40 doses, tanto para leite quanto para corte. Está aí o projeto de lei, se é de 2023, foi feito, tá? Pode passar, Jason, por favor. Aí tem uma tabela também, sobre subsídios, 50% de subsídio até 40 doses, o total, aí tem os valores. E são corrigidos. Então, hoje o cálculo foi feito das 320 horas para a gente atender até 1.125. E não é um cheque em branco, como eu vi algumas pessoas falando. É um cheque de 3,5 milhões de reais para você, agricultor. Se vocês acham que esse cheque para o agricultor não é merecido, eu não sei mais o que é.
Muito obrigado.